Salve, salve, guerreiros, guerreiros, você aqui na área para dar continuidade à nossa aula de exercício de círculo de circunferência, beleza? Vamos lá. Questão 16. Calcule quantos metros são percorridos para ir de A até B pelos caminhos indicados, ou seja, ó, tranquilo. Aí ele fala, use π igual a 3,14. Aí ele fala A pelo caminho azul, ou seja, quanto que ele percorreu para ir de A até B usando o azul, ou seja, de A até C ele percorreu 30. De C até B mais 30, ou seja, ele percorreu 60 metros só pelo caminho azul, né? Beleza? Agora ele fala pelo laranja. Senhores, o laranja ele fez um arco aqui e um arco aqui. Se nós somarmos esses dois arcos, vai fazer o quê? Uma circunferência. E qual é a fórmula para descobrir a circunferência? A circunferência é igual a 2 vezes π vezes r. Tranquilo? Quem é o r? O r é o raio. Temos o diâmetro, tem que tomar muito cuidado. O diâmetro é 30. O raio é apenas 15. Beleza? Então basta jogar na fórmula. Circunferência é igual a 2 vezes π, 3,14, né? 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 15. Comprimento da circunferência é igual a 6,28 vezes 15. Opa, é 15, né? Circunferência é igual a 94,2. Muito fácil, né, senhores? Então, se ele percorrer só pelo laranja, ele vai percorrer quanto? 94,2 o que? Metros. Mais uma vez recapitulando, o que a gente fez? Pelo laranja, senhores, é dois arcos, ó. Se a gente somar esses arcos, vai ser uma circunferência. Então, nada mais é do que ele quer saber a volta, né? Quanto que fez a volta. Então, a volta é 94 metros,2. Agora, a letra C, ele quer de laranja de A até C, ou seja, de A a C, ele quer pelo laranja, né? Por aqui, pelo laranja. E de C até B pelo azul. Então, já deixamos de C a B igual a 30. Mas, senhores, se o arco inteiro, a circunferência é 94,2, a gente só quer a metade, basta dividir por 2, né? 94,2 dividido por 2. Vai dar por 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, resta 1. Baixo 7. 7 vai dar por 14 por 2 dá 7. 7 resta 0. Então, acrescenta a vírgula, baixo 2, vai ficar por 1. Então, 94,2 dividido por 12 é 47,1. Mais 47,1. Professor, de onde são esses 47? Vou explicar novamente. Senhores, a circunferência total não é 94,2, que é todo o percurso laranja? Eu só quero a metade, senhores. Eu só quero de A até C, ou seja, de A até C vai ser a metade. Metade de 94,2 é 94,2 dividido por 2 é 47,1. Agora basta somar. 30 mais 47,1 vai dar um total de 77,1 metros. É o percorrido de A até C no laranjado e depois no azul. Tranquilo? Vamos a mais uma. Questão 17. Use π como 3,14 e determine o que se pede. A medida de comprimento da curva que separa a parte pintada de preto dessa circunferência da parte em branco. E B, a medida da área da parte pintada de preto. Então ele quer saber em a medida de comprimento da curva que separa a parte pintada de preto dessa circunferência em parte branca. Ou seja, ele quer saber esse pedacinho aqui, né? Então vamos lá. A é igual a 2 vezes, 2 vezes π vezes o raio. Então temos que o
comprimento é 2 vezes π. O π é quanto? 3,14. Vezes o raio quanto? É 1. Então, o comprimento do perímetro vai ser 2 vezes o raio, 2 vezes π é 6,28. Vezes 1, o comprimento é 6,28. Tudo tranquilo até aí, né? Agora ele fala a medida da área da parte pintada de preto. Senhores, nada mais é, o yin yang é 50% branco e 50% preto, certo? É a forma do semicírculo, senhores. Ou seja, basta a gente pegar a fórmula da área, que área é igual π vezes r ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Ele não quer saber a metade? Então vamos lá. A área do círculo vai ser, quanto que é π? 3,14. Quanto que é o raio? Até aqui é 1. E até na metade vai ser 2, tranquilo? Então, 2 ao quadrado. A área é dividido por 2, né? Dividido por 2. Então, vamos agora até mudar de cor aqui. Ficou interessante. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 2 vezes 2, 4, dividido por 2. A área do círculo é igual. Podemos cortar esse 2 com esse 4, ficou igual a 2. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28. Ou seja, a área preta é 6,28. 6,28. A área branca é 6,28. Beleza, senhores? Se pedisse a área total, só tinha que somar, né? Uma com a outra. Ficaria como? 6,28 com 6,28. Se pedisse, não pediu na questão, né? 6,28 mais 6,28. Aqui daria 56, né? 6 vai 5. 16 vai 1, na verdade, né? Vai 1, 5, ou seja, a área total é 12,56. Mas é extrapolação de questão. Só o que pede é a letra A e a letra B, né? Bom, vamos para mais um, vamos para 18. A roda de um veículo tem o raio com a medida do perímetro de 0,36 metros. Quantas voltas essa roda dá quando o veículo percorre 4.521,6 metros? Use π como 3,14. Ou seja, ele fala que o raio da roda é 0,36. O que é o raio? O raio é a distância de um ponto até a metade do círculo, né? A distância é o segmento até a metade do círculo. Perímetro é a distância completa de uma ponta a outra do círculo, passando pelo meio. Então, dito isso, vamos lá. Comprimento é igual... o comprimento do perímetro é igual a 2 vezes π vezes r. Sendo que o π é 3,14, então 2 vezes π vai ser quanto? Vai ser 6,28. Quanto que é o raio? O raio é 0,36. 0,36. Então, o comprimento é igual 6,28 vezes 0,36 vai dar um total de 2,26. Até aí tranquilo, né, senhores? Como eu fiz na calculadora, dá para acrescentar mais duas casas decimais. Mas se fosse no braço, só era duas aqui que eu ia usar, senhores. Agora, senhores, essa é o comprimento do perímetro, ou seja, o comprimento do pneu dele aqui, ó, todinho, né? Sabemos que 0,36 é apenas o raio. O comprimento total é 2.208 metros. Agora basta dividir pela quantidade de volta que ele deu, senhores, para saber. Então, ele deu 4.500, ele andou 4.521 metros, certo? 6. Basta dividir por esse total aqui, 2,26
Fazendo essa divisão, temos exatamente 2.000 voltas. O que é essa 2.000 voltas? É o número de voltas que o veículo percorreu, ou seja, o número de voltas que o veículo percorreu foi 2.000. Professor, como chegamos nesse resultado? Vamos mais uma vez. Ele nos deu o raio, certo? O raio da roda. O raio é 0,36 metros. Os jogamos na fórmula. Comprimento do perímetro é igual a 2 vezes π vezes raio. Deu 6,28 vezes o raio. O raio é 0,36. Aí fizemos 6,28 vezes 0,36 é igual a 2,26. Eu peguei esse 2,26 e dividi e fiz 4.521 dividido por esse número aqui. Deu um total de 2.000, ou seja, 2.000 voltas percorreu esse veículo. Tranquilo, senhores? Questão 19. Com base em uma lata de biscoito, tem a forma de um círculo. Para calcular a medida do perímetro dessa base, Maurício contornou a lata com a fita métrica e obteve a medida de 63 centímetros. Ou seja, se ele passou a fita em volta da lata e obteve 63 centímetros, isso é o perímetro, tem o comprimento perímetro da lata. Já a Regina mediu o comprimento do raio do círculo da base e obteve a medida de 10, ou seja, o raio é igual a 10. Usou a fórmula também e chegou em 63 centímetros para a medida de perímetro da base. Qual o valor aproximadamente para a π Regina usou? Ou seja, então vamos lá, né, senhores? A Regina mediu a lata e o raio da Regina foi 10. E o perímetro dela foi 63 também. Ele quer saber qual o valor que ela usou de π. Então, muito simples, né? Então, o raio é igual a 10. Vamos usar a fórmula com perímetro, com diâmetro. Então, basta para achar o diâmetro. Já tem o raio, basta multiplicar por 2, né? Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, 2 vezes 10, igual a 20. Agora é só jogar na fórmula. Sabemos que π é igual o comprimento dividido pelo quê? Pelo diâmetro. O comprimento é quanto? 63. Então, aqui é 63 dividido por 20. Olha do ladinho aqui, ó, 63 dividido por 20. Vai dar por quanto? Por 3. 3 vezes 20, 60. Então, resta 3. Não vai dar, põe uma vírgula, acrescenta um zero. Vai dar por quanto? Uma vez. 1 vezes 20, 20 para 30, resta 10. Beleza? Acrescenta o zero, vai dar por 5. 5 vezes 20, 100, resta zero. Ou seja, o valor de π usada por Regina foi 3,15. Beleza, senhores? A é igual... Ou, não. A não, é π, né, senhores? Aqui é π, rapaz. Π é 3,15. Tranquilo? Porque o raio era 10, multiplicamos por 2, chegamos no diâmetro que é 20. Aí jogamos na fórmula, né? Π é igual o comprimento do perímetro dividido pelo diâmetro. E chegamos no valor de 3,15, ou seja, o valor aproximado para a Regina, que a Regina usou, é 3,15. Vamos lá, questão 20. Um quadrado tem medida de perímetro igual a 60 centímetros. Use π aproximadamente 3,14 e faça o que se pede. Aí vamos lá, letra A. Determine a medida de comprimento da circunferência escrita nesse quadrado. Eita. B. Determine a medida de área do círculo correspondente. Senhores, já fizemos uma questão parecida. Cadê ela? Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. Essa questão aqui é muito importante, senhores. Vamos fazer essa questão 20 e com base nessa daqui. Primeiro a gente vai fazer o quê? Achar o lado do quadrado. Depois vamos calcular o perímetro do círculo. Tranquilo? Então vamos lá. Então, senhores, ele fala que o quadrado tem o perímetro de 60, ou seja, quadrado
Se ele tem um perímetro de 60, ou seja, aqui é x, 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 x. Tudo isso é igual a 60, ou seja, x mais x mais x mais x igual a 60. Se somar aqui, vai ser 4x igual a 60. Esse 4 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 60 dividido por 4, ou seja, x é igual a 15. Então, cada lado desse é um total de 15. Beleza? Até aí tranquilo, né? Vou apagar aqui, não precisa agora não, né? Se esse um lado tem um total de 15, esse lado aqui também é o diâmetro, senhores. Por quê? Se eu desenhar um círculo aqui, ó, círculo não ficou aquela beleza não, mas dá para entender. Se eu desenhar o círculo no meio, senhores, note que se é 15, o raio vai ser 7,5. Tranquilo até aí? Agora é só jogar na fórmula, né, senhores? Olha lá. Círculo, ele pede o quê? O comprimento da circunferência. Beleza, circunferência desse quadrado, né? Determine a medida de comprimento da circunferência inscrita nesse quadrado. Ele quer a circunferência escrita no quadrado, né? Então, circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, circunferência é igual. Π é quanto? 3,14. 2 vezes 3,14 fica 6,28. Vezes 7,5. Até aí, sem crise, né, senhores? Então, a circunferência do perímetro da circunferência é igual a 6,28,7 vezes 7,5, que é um total de 47,1. Ou seja, o perímetro desse quadrado, dessa circunferência dentro do quadrado é 47,1 centímetros. Professor, como você chegou a tudo isso? Da mesma forma que a gente usou nessa daqui, senhores. Ó, essa questão aqui é muito importante para revisar. Que nem a primeira coisa que a gente fez o quê? A área do quadrado, senhores. Fizemos a área do quadrado, tranquilo? Aí o círculo está aqui dentro. Ó. Se o quadrado tem lado 8, significa que o perímetro aqui tem área 8. Então só preciso da metade do perímetro para achar o R, né? Que é o raio. Então a metade é 4. Estão entendendo? Beleza. Então matamos a letra A. Agora o que ele quer na letra B? A letra B determine a medida da área desse círculo. A área é fácil, né? A área é igual a π vezes R ao quadrado. A área é igual a π, 3,14. Quanto que é o raio? O raio é 7,5 ao quadrado. Então vamos lá. A área é igual a 3,14 vezes 7,5 ao quadrado é um total de 56,25. E a área é igual a 3,14 vezes 56,25. É um total de 176,62 centímetros quadrados. Senhores, eu acredito que na hora da prova os senhores vão deixar usar a calculadora, porque essas contas aqui é muito chata. Isso não cobra do aluno o intelecto em relação à matéria, né? E querendo ou não, é conta de padaria. O cara aprendeu a multiplicar e subtrair, aqui só vai perder tempo se o cara ficar amassando isso aqui. Mas é isso aí, senhores. Então, a letra B é um total de 176,62 centímetros. Ele tem centímetros, é isso mesmo, centímetros quadrados, que é a área. E a circunferência é 47,10 centímetros. A 20 foi para conta também. Vamos para mais uma. Beleza? 21. Cálculos envolvendo π com resultados exatos. Ou seja, senhor, quando ele fala resultado exato, que ele não vai desenvolver o π, entendeu? Vamos lá. Quando queremos obter o resultado exato, ou seja, sem fazer aproximações, mantemos o símbolo π nos cálculos. Veja alguns exemplos. A medida do comprimento C de uma circunferência com raio de medida de comprimento de 7, ou seja, o comprimento é igual a 2 vezes π
vezes 7. Aqui, se ele desenvolveu e deixou o π aqui sem desenvolver. Ó. Ficou, comprimento é igual a 14 π centímetros. Ele não multiplicou 14 por 3,4. Tranquilo? Da mesma forma aqui no exemplo 2, ó. A medida da área A de um círculo, ele está falando da área, de um círculo de raio medida de comprimento 7 centímetros. Ele quer saber a área, né? Então ficou a área é igual a π vezes raio ao quadrado, né? Aqui, senhores, ele não multiplicou por 3,7. Ele deixou, ó, a área é igual a 49, que 7 vezes 7 é 49, π ao quadrado. Tá entendendo? O valor é exato porque ele não multiplicou o π por 3,7. Indique os valores exatos do que é pedido em cada ilha. Vamos lá. A medida de um perímetro de uma circunferência com raio de medida de comprimento 3,5. Ele fala aqui, ele quer o perímetro, né? Então é 2 vezes π. E o raio é quanto que ele fala? O raio fala que é 3,5. Então vai ficar perímetro é 2 vezes o π. O π a gente não vai desenvolver, vai deixar ele parado aqui. 3,5. Então basta fazer agora 2 vezes 3,5 e conservar o valor do π. E conservar o π, né? Então, perímetro é igual a 2 vezes 3,5, 7π. Tá entendendo? Esse é o A. O valor deu exato porque a gente não multiplicou o 7 por 3,14. Vamos fazer a B aqui. B. A medida da área. Se você falou em área, a gente já usa a fórmula π vezes r ao quadrado. Tranquilo? A medida de um círculo com raio de medida de comprimento 8, ou seja, o raio é 8. Então, A é igual a π vezes 8 ao quadrado. A é igual a π, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64, ou seja, A é igual a 64π. Esse é o valor exato, ou seja, ele conserva o π, ele não desenvolve o π, entendeu? Fica até mais prático. Só não pode esquecer aqui também dos centímetros quadrados, né, senhores? Aqui é centímetros. Toda vez que falar em área, é centímetros quadrados. Volume é cubo. Isso aí é um assunto para outra aula, né, senhores? Vamos lá, 22. Responda e justifique. Depois, confira usando raios de medidas e comprimentos 5 e 10. Dobro de 5. Vamos lá. A medida de comprimento do raio de uma circunferência e a medida de comprimento da circunferência são grandezas diretamente proporcionais? São, senhores. Por quê? Vamos desenvolver aqui para os senhores ver. Ó. Vamos primeiro fazer aqui o comprimento da circunferência. 2 vezes π vezes o raio, né? Vamos usar 5 aqui. 2 vezes π, 3,14. Né? Vamos arredondar aqui o π para 3. 3,14 mesmo. 3,14 vezes o raio de 5. O comprimento da circunferência é 6,8 vezes 5. Circunferência é igual a 31,4. Beleza? Usamos o raio 5. Vamos usar agora o raio 10. Ele falou aqui, ó, raio 10. Então, segundo exemplo, vou botar C2. É igual a 2 vezes π vezes o raio. C2 é igual a 2 vezes π vai dar 6,28 vezes 10. Ou seja, C2 é igual a 62, basta dar uma vírgula para o lado, né? 0,8. Note que se nós dobrarmos o raio, vai dobrar a circunferência, ou seja, dizemos que são grandezas diretamente proporcional. Se a gente triplicar o raio, vai triplicar o tamanho da circunferência. Então, a circunferência e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Então, ok, são grandezas diretamente proporcionais. A medida do comprimento de um raio e o círculo de um círculo e a medida da área são grandezas diretamente proporcionais? Não são, senhores. Eu vou provar agora. Ó. Já descobrimos aqui, né? Agora vamos fazer a do volume aqui. Ó. A área é igual
raio ao quadrado, né? A área é igual a π, π é 3,14 vezes raio, aqui estamos usando 5. 5 vezes 5, 25, tranquilo? Raio é igual a 3,14 vezes 25, vai dar um total de 78,5. Ou seja, se eu usar raio 5, a área vai ser 78,5. Vamos usar agora o raio de 10. A área é igual... A área é igual a π vezes raio ao quadrado. A área é igual, quanto que é π? 3,14. A área, usando a área de 10, né? 10 elevado ao quadrado é 100, senhores. A área é igual 100 vezes 3,14, basta mudar a vírgula em duas casas, vai ficar 340. Então, vamos comparar agora. O que aconteceu quando eu dobrei a quantidade do raio? Dobrou também a quantidade ou passou do dobro? Passou, né, senhores? Passou quantas vezes aqui? 3, 4 vezes? Passou 4 vezes a quantidade, senhores. Então, não é diretamente proporcional. Porque quando tem diretamente proporcional, ou seja, se eu dobro em uma situação, eu vou ter que dobrar na outra situação. Tá entendendo? E aqui não. Aqui, se eu dobrei aqui o raio, eu quadrupliquei a área em questão. Então, não são grandezas proporcionais. Não são grandezas proporcionais. O raio e o volume não são grandezas proporcionais. O ar e o volume não. O raio e a área. Volume. Agora incutir com volume. Então, novamente, o raio e a área não são grandezas proporcionais. E com isso encerramos nossa de circunferência. Senhores, espero que os senhores tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Curta o vídeo para o YouTube entender que é relevante. E nos siga lá na página Matemática Concurso. Um forte abraço, até uma próxima missão.